E aí, galera, estamos de volta, ainda continuando, né? Oitavo ano, aquele assunto que a gente já falou nas últimas aulas, né? Falamos sobre as independências da América Espanhola, falamos da formação dessa sociedade, como que era a América Espanhola colonial, as suas independências, né? E falamos até na última aula sobre a resistência africana e a resistência indígena, né? Nesses territórios no período, desde o período colonial, o período da independência. Agora nós vamos falar, né, da América Latina pós-independência. Claro que a América Latina, o Brasil também participa deste grupo, mas a gente vai estudar o Brasil num caso especial que vai ser nas próximas aulas. E a gente está falando aqui da América Latina, quer dizer, a América que fala, né, as línguas latinas. E aí a gente está falando dos nossos irmãos que falam a língua espanhola, né, que vai desde o México, que ainda é América do Norte, até a América Central e o restante da América do Sul, né, que fala língua espanhola. Algumas características que vão ser importantes a gente compreender, né, esse pós-independência. Nós vimos que as independências elas tiveram participação desde a questão do período napoleônico do bloqueio continental, em que as juntas governativas, né, que eram dominadas pela elite crioula de cada região, eles vão lutar pela independência frente, né, primeiro como a resistência à dominação francesa sobre a Espanha e depois a volta da tentativa da metrópole de reconquistar, né, essa região que já tinha uma certa autonomia, já tinha uma resistência à dominação que vinha da Europa, do continente europeu. E aí a gente vai ter, né, o sonho de Simão Bolivar, daquela carta da Jamaica, de transformar toda principalmente a questão da América do Sul ali e América Central, porque na ideia do Simão Bolivar, ele não queria nem o Brasil e muito menos o México, né? E até a Argentina nesse grupo. Por quê? Porque não havia interesse dele por identificar, principalmente México e Brasil, da diferença, né, e do poderio dessas elites que já estavam nesse país, em lá na frente servir de empecilho para a manutenção dessa estrutura, desse grande país, né, essa grande Colômbia, esse grande país que nascia das independências da América Espanhola. Só que como já havia, né, dentro do próprio ideia da sociedade colonial espanhola, dos 4 vice-reinos, mais 4 capitanias gerais, a fragmentação desse poder colonial é muito forte entre as elites crioulas, tanto é que apesar da independência ter alguns heróis até em comum, como São Martín, Simão Bolivar, né, que vão ser os grandes, né, apesar de ter outros grandes nomes, mas essas elites crioulas elas vão manter a ideia de fragmentação, isso é a ideia de poder local. Então você vai ter uma conjuntura de várias repúblicas, de vários países surgindo de uma vez só. Bem, depois do momento de independência, eles vão ter as disputas entre as elites crioulas, disputas internas, que não vão ser poucas. E algumas vão lembrar muito com a coisa que acontece aqui no Brasil, principalmente no período da República Velha, o coronelismo. Só que lá você vai ganhar um nome muito de caudilismo, né? Grandes homens poderosos, né, da elite de certas regiões, que tinham toda uma conjuntura, né, de uma imagem paternalista, mas ao mesmo tempo uma imagem de coronel, de chefe local, né, de clã que dominava a região. E esses grupos, essas elites, elas vão lutar pelo poderio dessas novas repúblicas que vão surgir. Então são as repúblicas que nascem debaixo da elite, da mão das elites crioulas, né, desses americanos descendentes diretos dos espanhóis, nascidos nas boas e grandes famílias, nas famílias ricas, né, dessas regiões. Bem, a dependência econômica da Grã-Bretanha. A América Latina já nasce debaixo de uma dependência do grande país que vive a grande revolução industrial, que são os ingleses, Grã-Bretanha, Inglaterra, né? E o que acontece essa ligação econômica? Se agora eles se tornarem independentes da metrópole Espanha, eles agora vão se transformar num aliado, mas ao mesmo tempo um dependente econômico. Por quê? Tudo que é produtos, né, industrializados, tudo que são produtos de uma certa tecnologia, de um certo condição melhor de qualidade, vem tudo produzido dessa Inglaterra, dessa Grã-Bretanha para esses países, ao preço, claro, que a Grã-Bretanha vai querer pagar. E ao mesmo tempo a Grã-Bretanha consome
toda a matéria-prima desses países. Então há uma grande dependência dessas elites que vendem sua matéria-prima para a Grã-Bretanha e ao mesmo tempo depois compram os produtos fabricados, manufaturados dos ingleses. E aí essa dependência ela vai ser muito forte durante muito tempo. Depois a gente vai ter uma certa diferença, né, com a questão do personagem Estados Unidos que vai chegar aqui. A gente vai falar mais à frente com o famoso doutrina Monroe, né, o Big Stick, né, o grande porrete, tipo assim, que os Estados Unidos vai dizer que a América para os americanos, vai conduzir, direcionar, né, a sua influência, o seu poder sobre a América Latina, mas em alguns momentos, né, ideológico, político, mas ainda sabendo que há uma dependência desses grupos com os ingleses, mas com um crescimento cada vez maior da economia estadunidense, claramente esse espaço, essa identificação com os primos ricos do norte vão ser cada vez maior. Então a gente já vê aqui um país já nascido com a dependência econômica. E o que são, na verdade, esses países da América Latina? São países mineradores ou agroeconômicos, né? A agricultura, né, a pecuária e principalmente as minerações, né, são o que sustenta as estruturas de matérias-primas para essa Europa industrializada, principalmente Grã-Bretanha, e que aí traz os seus produtos, né, para vender ao preço de bastante lucro para eles, e aí a dominação cada vez mais. Então a gente vê que a América Latina já nasce sob domínio europeu, isso não mudou, o eurocentrismo continua prevalecendo, e essas nações elas já vão nascer pobres, né? Já surgem pobres e dependentes. Não tem uma economia com certa autonomia. Bem, as ideias liberais com limitações, as independências, elas são frutos das ideias iluministas, das ideias das revoluções francesas e até da independência estadunidense. Vai beber de todas essas independências. Claramente, o que vai ser tentado ser jogado por canto, a ideia das independências do Haiti, por exemplo, porque isso aí mexe com os escravos e não é isso que as elites querem. As elites querem manter essas elites no poder, manter um governo com as ideias liberais para as elites, não para os escravos ou ex-escravos e muito menos para os indígenas, que são a população nativa, né, da região, a população que estava ali desde que o colonizador chegou, antes do colonizador chegar. Bem, então essas ideias liberais elas têm muitas limitações, por mais que vai haver, com pós-independência, uma melhoria de condição para o mestiço principalmente, e até para alguns indígenas ou ex-escravos, mas mais por necessidade, né, de eles tomarem determinados tipos de serviços, manter a estrutura econômica, por isso que vai ter mais espaço. Mas não que vai haver, na verdade, um grande crescimento de preconceito cada vez maior. Os latifundiários latino-americanos vão invadir as terras dos poucos grupos indígenas que permanecem, né, destruir não só a questão da cultura pela força do cristianismo católico, mas também destruir, né, as questões territoriais, invadindo e destruindo todas essas populações indígenas que ainda restam nesse período pós-independência. Bem, países de latifundiários, isso é uma característica total de toda a América Latina, inclusive o Brasil, né, que a gente vai falar mais à frente. Para fechar, o grande legado que infelizmente fica das independências, né, o grande legado que fica, principalmente para as populações, a grande parte que é a maioria da população que é mais pobre, é um legado de preconceito e desigualdade social. Se você tem características indígenas, características negras, africanas, né, você vai sofrer durante até os dias de hoje o racismo, né, a questão dos preconceitos, né? Só para você ter ideia, só no século 21 que você vai ter um presidente indígena, né, com ancestralidade indígena, que é o Evo Morales na Bolívia, numa América, né, que é quase toda, né, a população indígena hoje não tem um percentual grande nela toda, mas ela toda eram ameríndios que viviam aqui. E presidentes negros também, você só vai ver a história dos Estados Unidos lá, o primo rico, né, o Barack Obama. Então você vê que as próprias características, né, do legado dessa sociedade é uma questão de preconceito e desigualdade social, onde a maioria dos negros, a maioria dos indígenas, a maioria dos mestiços estão nas comunidades mais pobres, nas favelas, né, onde
afastado dos grandes empregos, da própria classe política que comanda o país, né, que pertence até hoje às elites crioulas, né, dominada pelo colonizador que chegou e deixou seus descendentes dominando esses países que surgiram. Então a gente entender como essa construção do pós-independência ele vai ser muito difícil. A gente está falando aqui dos primeiros períodos. Mais à frente ainda tem o período das ditaduras, né, que não pertence a gente falar agora, mas a gente vê que a América Latina ela sofreu demais, principalmente as populações mais desfavorecidas. Beleza, gente? Até a próxima. Fiquem com Deus.